presente trabalho tem como objetivo a visualização do mecanismo de reação de produção de olefinas, em especial eteno e propano. Os integrantes são Arthur Mestre, Célio Pisa, Luiz Neri, Yuri Félix, Rafael de Lima Moraes. As olefinas leves são os mais importantes meios de produção da indústria química. Com base neles que a indústria fabrica produtos que geram resinas plásticas, fibras sintéticas, cosméticos, detergentes e tintas. A produção de olefinas leves representa o grau de industrialização de um país, e, de certa forma, a versão moderna do ácido sulfúrico, cuja presença no tecido industrial levava o seu volume de produção a ser um representante do tamanho e da complexidade da indústria de transformação. A nafta petroquímica geralmente é originada da destilação direta do petróleo e utilizada para a produção de olefinas leves e aromáticos. O petróleo leve, baixa densidade, apresenta maior rendimento em nafta do que o petróleo pesado, alta densidade. Além disso, a presença de hidrocarbonetos saturados produzem nafta com maior capacidade de conversão em olefinas, isto é, maior parafinicidade, de forma que o Brasil importa de 60% a 80% da sua demanda por nafta. O petróleo é composto por uma mistura complexa de hidrocarbonetos. Por isso, ele é enviado para as refinarias a fim de que seus componentes sejam separados e tenham um melhor aproveitamento. No entanto, não se conhece até o momento nenhum método que consiga separar cada um desses hidrocarbonetos. Por isso, essa separação ocorre em frações de substâncias, ou seja, separa-se a mistura complexa do petróleo em misturas mais simples. O primeiro método utilizado para isso é a destilação fracionada, que se baseia na diferença nas faixas de temperatura de ebulição das frações do petróleo. Para tal, utiliza uma torre de destilação, com uma fornalha na parte inferior, onde o combustível é aquecido. A torre possui até 50 pratos ou bandejas, sendo que cada um apresenta uma temperatura diferente, que vai diminuindo a temperatura que a altura aumenta. Quando o petróleo é aquecido na fornalha, seus componentes vão passando para o estado gasoso, sendo que o mais pesado, de maior massa molar, não sobe, mas ficam líquidos na parte inferior e são separados. As demais frações no estado gasoso sobem pela torre, e quando uma dessas frações atinge uma bandeja com uma temperatura menor que seu ponto de ebulição, ela liquefaz e é coletada nessa altura da torre. As demais frações que ainda permanecem no estado gasoso passam para a próxima bandeja. Esse processo vai se repetindo. Desse modo, cada uma das frações liquefaz em um dos pratos que são coletados separadamente. Algumas frações obtidas nesse processo são mostradas na figura e incluem a gasolina, o óleo diesel, o querosene, o óleo lubrificante, o piche, usado em pavimentação asfálticas, parafinas, como as usadas nas velas, a nafta e o gasóleo. Nesse trabalho, a gente vai abordar dois petroquímicos básicos. E com essa definição, o que a gente está querendo dizer é que petroquímicos básicos são produtos que são obtidos pelo craqueamento de hidrocarbonetos das indústrias petroquímicas de primeira geração. O eteno, que é um desses produtos, ele é muito importante para a indústria. E a gente pode dizer que ele é uma das substâncias orgânicas de maior importância. Isso porque o eteno ele tem várias aplicações. Nesse slide a gente pode destacar algumas. O PET, o PVC, o etileno glicol, o benzeno. Então você tem várias aplicações muito importantes. Aqui a gente pode ver um pouco mais sobre a estrutura do eteno. O eteno ele é um dos alcenos mais simples que existe. Então você tem dois carbonos, ambos sp2, e 4 hidrogênios. A produção estimada de eteno hoje é de aproximadamente, esse dado é de 2017, é de 170 milhões de toneladas no mundo todo. Então você tem várias aplicações, como sacolas plásticas, as fibras, o PVC, que dependem do eteno e dependem dessa produção. Bom, o diagrama a seguir nos apresenta todos os derivados possíveis do propeno. Podemos observar alguns produtos interessantes, como o poliéster, a acetona e o fenol, comuns no nosso dia a dia. Outro detalhe interessante é que os derivados que estão coloridos em azul são produzidos pela Braskem, enquanto que os que estão em branco são produzidos por terceiros. A Braskem se encarrega apenas de vender essa matéria-prima para esses terceiros e eles se encarregam de fazer a produção dos derivados em si. Aqui temos a exibição de alguns derivados do propeno e também a sua aplicação. Podemos ver que o propeno em si ele é utilizado em aparelhos e tecidos para fraldas, por ser muito absorvente, enquanto que a acrilonitrila ela é utilizada em tintas acrílicas, fios e fibras para vestuário. O óxido de propeno ele é utilizado em espumas para colchões, móveis e travesseiros. E o ácido acrílico ele é utilizado em tintas látex e tintas de dispersão. De acordo com dados da Braskem, a capacidade anual de produção do propeno é de 1.210.000 toneladas. Podemos também observar a estrutura do propeno no canto inferior esquerdo da tela. Bom, num processo de craqueamento catalítico fluido, também conhecido como FCC ou CCF,
nós podemos obter diferentes produtos. Por exemplo, você pode desenvolver diferentes tipos de gasolinas com octanagens diferentes. E quais são os fatores que vão influenciar nesses produtos? O primeiro deles que a gente pode citar são as características e composição na alimentação do processo. Então, dependendo de como você alimenta o reator, a composição de alimentação, você vai obter diferentes produtos. Outro ponto que a gente pode abordar são as condições de operação, como pressão, temperatura. A gente pode trabalhar com reatores adiabáticos ou não adiabáticos, e isso vai influenciar bastante no produto que vai ser gerado. Por último, a gente pode falar sobre as propriedades do catalisador, e isso está muito atrelado com o sítio ativo do catalisador que a gente vai estar usando nesse processo. Então, a gente vai ter diferentes produtos dependendo das condições, por exemplo, de pH desse sítio ativo. Nessa tabela a gente vai ter representado os tipos de reações, e esses tipos de reações estão atrelados às condições de processo, alimentação e do catalisador, que foi dito anteriormente, que podem ser desenvolvidas num reator FCC. Então a gente tem craqueamento, isomerização, transferência de hidrogênio, entre outros. Nesse trabalho a gente vai focar mais no craqueamento, e aí a gente pode ver que para esse tipo de reação a gente tem, por exemplo, parafinas se transformando em olefinas e parafinas menores. E ali a gente tem a reação do lado direito sendo demonstrada. Vale ressaltar que nessa reação a gente sempre tem uma reação intermediária formando um carbocátion. Agora vamos falar sobre os mecanismos da reação de craqueamento catalítico fluidizado para obtenção de eteno e propeno. Na primeira etapa tem-se a formação de carbocátions. O carbocátio é um carbono carregado positivamente e é o intermediário da reação. A sua formação ocorre já na etapa de vaporização da corrente de hidrocarbonetos pelo contato com o catalisador. Ele pode ser de dois tipos, o carbênio e o carbônio. Mas como se formam os carbocátions? Existem dois tipos de sítios ativos nos catalisadores, o sítio de Bronsted e o sítio de Lewis. O sítio de Bronsted, por definição, é uma molécula capaz de doar um próton. Em outras palavras, também pode ser chamada de eletrófilo, pois o mesmo é uma espécie que procura elétrons ou centros negativos. O sítio de Lewis, por definição, é uma molécula capaz de receber um elétron. Em outras palavras, também pode ser chamado de nucleófilo, pois o mesmo é uma espécie que procura núcleos ou centros positivos. O sítio de Bronsted forma os carbônios e o sítio de Lewis forma os carbênios. O mecanismo de formação da olefina pode ser descrito em 3 passos. No primeiro passo, o catalisador remove o H- do hidrocarboneto, formando o carbocátio. No segundo passo, ocorre a quebra da ligação carbono-carbono, onde tem-se a formação de uma olefina e um carbocátio mais curto. No terceiro passo, o H- transfere-se do catalisador de volta para o carbocátio mais curto, formando o alcano de menor cadeia. Basicamente é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e obrigado por assistir.